Olá pessoal, tudo bem? Então, agora nós entramos praticamente na nossa última matéria, né? Dessa parte aí da estatística aplicada à educação física, que é a medida de dispersão. Né, por toda a nossa correria aí, por nosso formato novo, então acabou que nós não pudemos entrar naquele finalzinho planejado, que era a questão da probabilidade. Mas vamos lá, vamos falar de medida de dispersão. Então nós já falamos de medidas de posição, né, anteriormente, e agora então nós viemos com as medidas de dispersão. E as medidas de dispersão, elas indicam se os valores estão relativamente próximos uns dos outros ou separados em torno de uma posição que é a média. Então, o que nós vamos estudar aqui? Nós vamos saber qual que é a relatividade que todos os números estão entre eles e em relação a uma média geral. Parece um pouquinho complexo, mas não é não. Então vamos lá. Então consideremos 4 medidas de dispersão. Nós temos o desvio médio, a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Então vamos lá. O desvio médio, né, ele analisa a média dos desvios em torno da média, ou seja, quanto que houve de desvio de cada variável em relação à minha média. Então olha lá, a primeira, e aí a gente vai relembrar das outras aulas que a gente tem a mesma questão. Eu tenho 3 situações. Eu tenho os dados agrupados, depois eu tenho os dados, aliás, dados não agrupados, depois eu tenho os dados agrupados numa tabela, né? Então aqui no caso é uma sequência, né? Uma sequência de valores aqui, uma série, vamos falar assim. Depois eu tenho os dados agrupados, que é numa tabela, e eu tenho os dados em intervalos de classe, que é aquela última situação que a gente sempre verifica. Então, numa primeira situação, olha lá, com os dados não agrupados, então, olha lá, sejam os elementos x1, x2 e x3 até xn, a gente não sabe o tamanho da nossa sequência, de uma amostra, portanto, n valores da variável x com média igual a x. O desvio médio da variável aleatória de x é xi menos x dividido por n. Então, onde n é o número de elementos do conjunto. Então, vamos ver o exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho um conjunto de tempo de serviço de 5 funcionários. 3 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos e 11 anos. Então, determinar o desvio médio desse conjunto de dados. Ora, eu já sei que a minha média, ela é, deixa eu ver se a média está aqui, ó, 7,8. Então, se eu pegar 3 mais 7 mais 8 mais 10 mais 11, somar isso tudo e dividir por 5, eu vou achar a média, que é 7,8. E aí, o que eu faço? Eu pego cada elemento e eu vou diminuir, então, disso aí. Então, 3 menos 7,8, mais 7 menos 7,8, mais 8 menos 7,8, mais 10 menos 7,8, mais 11,7,8. Dá um total de 11,2 dividido por 5, então eu vou ter 2,24. E aí o que é a interpretação disso? Que, em média, o tempo de serviço desse grupo de funcionários se desvia em 2,24 anos em torno da média, que é 7,8. Então, percebeu o que é o desvio médio? É quanto que cada variável desvia em relação a um valor médio. Então, aqui, por isso que a gente fala medidas de dispersão, ou seja, quanto que a minha variável está dispersando da minha média, né? Vamos lá ver um segundo exemplo, uma segunda situação, que são os dados agrupados em uma distribuição de frequência por valores simples. Não vai mudar muita coisa. Então, lá, quando os dados estiverem agrupados numa distribuição de frequência, usaremos o desvio médio dos valores x1, x2, x3 até xn, ponderados pela respectiva frequência absoluta. F1, F2 e F3, aquela frequência que a gente viu lá quantas vezes que ela acontece na minha tabela, como no cálculo da média aritmética, como a gente já fez anteriormente. Bom, e aí, o que nós temos aqui então? O exemplo então, em um determinado dia foi registrado o número de veículos negociados por uma amostra de 10 vendedores em uma agência de automóveis, como mostra a tabela abaixo. O cálculo do desvio da média, do desvio médio, será. Bom, então a gente tem aquelas duas primeiras informações ali, ó, veículos negociados e o número de vendedores. Então,
a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar o XI, que é o número de veículos, e diminuir da média. Lembra que a gente fez naquele exercício anterior? Então a média está aqui, 2,6, é a média de carro vendido por vendedores. E aí, eu tenho, tá vendo que tem um módulozinho aqui, ó, esse sinalzinho aqui? Então, significa que o valor negativo aqui não importa. Então, o que eu faço? 1 menos 2,6 vai dar 1,6. 2 menos 2,6, 0,6. 3 menos 2,6 vai dar 0,4. E 4 menos 2,6 vai dar 2,6. Então, isso aqui é o valor sem sinal, certo? E aí, depois o que a gente faz? A gente multiplica. Então, esse valor aqui, 1,6, ó, por 1. 3 vezes 0,6, 1,8. 5 vezes 0,4, 2. 1 vezes 1,4, 1,4. Somando isso aqui tudo, a gente tem 6,8. Então, 6,8 dividido pelo total, que é 10, eu tenho que é 0,68. Qual que é a interpretação que a gente faz, então? Que, em média, a quantidade de veículos negociada de cada vendedor possui uma distância de 0,68 em torno dos 2,6 veículos comercializados. Ou seja, eles desviam da média em 0,68 cada vendedor. E aí nós temos um terceiro caso, que é uma terceira situação, que são os dados numa distribuição de frequência, que ele quase que se assemelha ao exercício anterior. Então, olha lá, são dados agrupados em uma distribuição de frequência por classes. Quando os dados estiverem agrupados numa distribuição de frequência, usaremos o desvio médio dos pontos x1, x2, x3 até xn de cada classe, ponderados pelas respectivas frequências absolutas. E aí, dessa forma, o cálculo passa a ser igual ao da segunda situação, igual eu falei. Então, aqui ó, nós temos um exemplo aqui, que a tabela abaixo representa os scores obtidos por um grupo de 58 alunos matriculados em uma determinada disciplina. O cálculo do desvio médio será... E aí eu tenho... A única coisa que muda é que, como aqui a gente tem intervalos de classe, né, distribuição de frequência de classe, eu tenho que a primeira classe ela vai de 35 a 45, depois de 45 a 55, 55 a 65 e por aí afora. Bom, então vamos lá. Eu já sei que a minha média é 62,24. E aí o que eu vou fazer? Eu já tenho o meu XI, que é a quantidade que aparece, a quantidade média dessa classe, a média dessa classe. Entre 35 e 45 eu tenho 40, 45 e 50 eu tenho 50. E aí aqui eu vou fazer o quê? O XI menos a média. Então, 40 menos 62,24, 22. 50 menos isso aqui vai dar 12, 60, tá, vai dar 2. Isso arredondando, né? E como a gente então, né, pode perceber, o que acontece? Esses valores aqui, pessoal, eles vão dar algumas diferenças porque eles foram arredondados. Então, quando você diminui 40 de 62,24, vai dar 22, alguma coisa. Então, a gente arredonda. Por isso que quando você faz a conta, né, 5 vezes 22, daí é 110. Mas 5 vezes 22, alguma coisa, vai dar 111. Mesma coisa aqui, ó, 50 menos 62,24 vai dar 12,24, eu acho. Vezes 12, 146,88. E por isso que está arredondado. Então, a gente faz esse cálculo para todos aqui, né? O 12 vezes o 2 e alguma coisa, que é arredondado, vai dar 40. E por aí afora. Quando a gente soma isso aqui tudo, nós temos 597. Essa média aqui, ó. E aí eu divido, então, pelo número total de N, que é o número de alunos. Vai dar 58, então vai dar 10,29. Qual a interpretação que a gente tem disso? Que, em média, a nota de cada aluno deste grupo teve um distanciamento de 10,29 pontos em torno do desempenho médio desse grupo de alunos, que foi de 62,24 nessa disciplina. Certo, pessoal? Bom, pessoal, então vamos lá. Agora nós vamos falar sobre variância e desvio padrão.
A variância de um conjunto de dados, né, ela é a média dos quadrados dos desvios dos valores a contar da média. Então, a única coisa que muda aqui é que ela trabalha, e aí daqui a pouco eu vou colocar uma fórmula ali, vocês vão assustar, mas vocês vão ver que ela é muito simples e muito parecida com o desvio médio. A única diferença é que ela vai trabalhar com os quadrados desses valores. Então, quer ver? Nós temos duas formas de calcular. Uma é o desvio padrão ou a variância populacional, representada por aquela letrinha grega ali. E nós temos a variância ou desvio padrão amostral, que é representado pelo S2. Então, pouca coisa muda entre uma e outra. Bom, primeira situação, e aí já dá aquela assustada assim na gente, né? Dados não agrupados, que é sempre a nossa primeira situação, sempre com dados não agrupados, uma série qualquer. Então, olha lá, sejam os elementos x1, x2 e x3 até xn, portanto, n valores de variáveis x com a média igual a x. A variância da variável aleatória de x e aí nós temos um somatório ali do quadrado dividido por n menos 1, e aí nós temos dois tipos de fórmula, mas quer ver que a gente não precisa se ater tanto a essa fórmula aqui para entender o conceito aqui. Olha o exemplo. Suponha o conjunto de tempo de serviço de 5 funcionários. 3, 7, 8, 10 e 11. A gente já fez isso lá no outro. E aí determinar o desvio padrão, então. A gente já calculou o desvio médio, vocês lembram, né? Anteriormente aqui no vídeo. O que a gente fez? A gente achou o valor da média, que era 7,8. E aí a gente diminuiu de cada valor. 3 menos 7,8, mais 7 menos 7,8, mais 8 menos 7,8 e por aí afora. E dividiu por n, que era 5. Agora, o que muda? Que agora nós fazemos isso, porém elevamos ao quadrado. Então, é 3 menos 7,8 ao quadrado. Lembra que eu falei no slide anterior que a gente agora trabalha com os quadrados dos desvios? Mais 7 menos 7,8 ao quadrado, mais 8 menos 7,8 ao quadrado, mais 10 menos 7,8 ao quadrado, mais 11 menos 7,8 ao quadrado. Isso dá 38,8. E aí aqui embaixo também muda, que ao invés de agora ser 5, você diminui, é n menos 1. Então é 5 menos 1, 38,8 dividido por 4. E aí nós temos então que o S2, né, porque é uma amostra, ela é 9,7 anos ao quadrado. Só que aí, como a gente não tem uma variância, a gente encontrou, aliás, 9,7 anos ao quadrado. Só que para eliminarmos o quadrado da unidade da média, extraímos a raiz quadrada, então, desse resultado. E aí a gente vai chegar, então, no desvio padrão. Então, o que a gente faz? A gente só representa aquilo ali, a gente passa para a raiz, né? Raiz daquela letrinha grega ao quadrado e raiz de s ao quadrado. Portanto, 9,7. Se a gente extrair a raiz, a gente vai achar 3,11 anos. Então, o desvio padrão foi de 3,11 anos. Ou seja, se calcularmos o intervalo utilizando o desvio padrão em torno da média, encontraremos a concentração da maioria dos dados. Beleza? Agora vamos ver então o nosso segundo exemplo, que é a nossa segunda situação. Sempre com dados agrupados em uma distribuição de frequência. É quase o mesmo exemplo daquela primeira parte lá do desvio médio. Aliás, é o mesmo exemplo. O que muda são os valores. Lembra que lá a gente pegou esse valor aqui, né, o XI, que é o número de veículos negociados, e diminuiu de 2,6. Depois pegou 2, diminuiu de 2,6. Depois pegou 3, diminuiu de 2,6 e o 4 de 2,6. Só que aqui nós vamos fazer a mesma coisa, porém elevado ao quadrado. Então, 1 menos 2,6 vai dar 1, alguma coisa ao quadrado, 2,56. 2 menos 2,6 vai dar 0,6 ao quadrado, 0,36. E por aí afora, sempre utilizando o quadrado. Então, o que mudou daqui em relação à outra tabela, daquele primeiro exemplo do desvio médio, é que aqui a gente está trabalhando com valores ao quadrado. E aí agora o que eu faço? Eu multiplico esse valor aqui pelo meu FI. Então, 2,6 vezes 1, 2,6. 0,36 vezes 3, 0,108. 0,16 vezes 5, 0,80. 1,96 vezes 1, 1,96. E aí eu acho 6,40, se eu somar isso aqui tudo. Somatório disso aqui tudo. Dividido por 10 menos 1, lembra o n menos 1, que agora a gente trabalha? Então, 6,4 dividido por 9, 0,71 veículos ao
quadrado. E aí, se eu extrair isso aqui, eu vou ter 0,84 veículos. Beleza? E aí, passando então para o nosso... A interpretação a gente já falou, né? Beleza? Passando para o nosso terceiro exemplo, é quase a mesma coisa, só que o que muda, pessoal? A gente já está até acostumados, né? O que muda é que agora nós temos um intervalo de classes. Mas o cálculo acaba que ele vai ser o mesmo, lembra, né? Beleza, não precisa passar, que a situação é igual. Então, olha, tá ali. Eu tenho a mesma tabela do desvio da média lá, desvio médio. Os intervalos de classe estão aqui. A frequência está aqui, que acontece. E aí, o que eu faço? Eu vou pegar o 40 aqui e diminuir do valor da minha média, que é o 62,24. Mesmo exercício que a gente fez anteriormente. Só que aí, agora a gente tem que multiplicar por ele mesmo, é o quadrado. Então, lembra que deu 20 e alguma coisa, 22 e alguma coisa no exercício anterior. Multiplicado ele vezes ele, é o quadrado, né? 495. 50 menos isso aqui, ó, vai dar 12,24 ao quadrado, 150. 60 dividido por 62,24 vai dar alguma coisa. 2 e pouquinho ao quadrado, 5 e por aí afora. Até que a gente chega nesse valor aqui, ó. Aliás, não, perdão. Aí a gente calculou isso aqui. Aí agora eu tenho que multiplicar isso aqui pela minha frequência de alunos aqui, ó. A frequência que acontece esse valor aqui. Então, 495 vezes 5, 2.473. 150 vezes 12, dá isso aqui. 5 vezes 18 vai dar isso aqui. Lembrando que tem os arredondamentos. Num total de 9.409. E aí eu pego 57 menos 1, n menos 1 dá 57, 58 menos 1, 57. 9.409, então, o valor que eu achei aqui, dividido por 57, 165,1 pontos ao quadrado. Eu tiro a raiz, vai dar 12,85. Então, aqui eu acho o desvio padrão desse caso. E aqui, lembrando que do lado, sempre a gente tem uma fórmula mais desenvolvida, mas o valor sempre vai dar o mesmo. Então, por isso que eu não vou, para complicar a cabeça de vocês, a gente não vai utilizar essa fórmula resolvida, não. Tá ok? Então, aqui a gente descobriu que o desvio médio e o desvio padrão, a diferença entre eles é só que aqui a gente trabalha com os quadrados e ao final eu tenho que extrair a raiz. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, vamos dar sequência aqui para a gente terminar. E, por fim, eu tenho o coeficiente de variação. Isso aqui, pessoal, é uma medida que a gente utiliza, né? Uma média relativa à dispersão, útil para a gente comparar e fazer observações em termos relativos do grau de concentração em torno da média das séries distintas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu desvio padrão e vou dividir ele pelo somatório da minha média e vou multiplicar por 100 para eu saber se isso está numa proporção, numa dispersão baixa, numa dispersão média ou numa dispersão alta. Ou seja, numa concentração, né, em torno da minha média. Está baixa, está média ou está muito alta em relação à minha média. Então, olha o exemplo aqui. Ó. Numa empresa, o salário médio dos funcionários do sexo masculino é de 4.000, com um desvio padrão de 1.500. E os funcionários do sexo feminino, funcionárias no caso, né? Em média 3.000 com um desvio padrão de 1.200. Então, primeiro, do sexo masculino, eu tenho que 1.500 dividido por 4.000, então 1.500 desvio padrão dividido pela minha média, né, salário médio do funcionário 4.000, vezes 100, eu vou ter 37,5. Vamos voltar aqui? 37,5 é uma dispersão alta, porque ela é maior ou igual a 30%. Ou seja, então eu tenho uma dispersão de salários em torno da minha média alta, acima de 30%. Vamos ver a feminina. 1.200, né? Do desvio padrão, dividido por 3.000, que é a média do salário vezes 100, vai dar 40. Então, mais alta ainda. Logo, podemos concluir que o salário das mulheres apresenta maior dispersão relativa que a dos homens. Para obtermos o resultado do coeficiente de variação, basta multiplicarmos por 100. Então, viu como é que é tranquilo esse cálculo aqui, pessoal? Né? Procurei fazer essa parte de uma forma mais simplificada mesmo, porque o nosso tempo não permite muito aprofundamento aqui, muitos cálculos. Vocês podem ver que eu até simplifiquei no mesmo exemplo, para a gente poder nem se ater muito à fórmula,
ali, mas para a gente entender qual que é o sentido do negócio e para que a gente calcula isso. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida vocês deixam aí, né? Vai estar postado o exercício para a gente estar tirando as dúvidas. Espero que vocês façam e qualquer dúvida deixa a mensagem aí para a gente. Beleza, pessoal? Obrigado.